São Paulo fala, a gente precisa ter essa modéstia. E esse respeito, essa modéstia tem a ver também com o respeito. O casal precisa se respeitar, saber como fala com o outro, como acolhe, ou às vezes a mulher vai chegar nervoso porque aconteceu uma coisa, ou todo dia a gente está bem, e de repente encontra a esposa brava, brigando. Calma, seu marido está nervoso, não vai provocar. Ou o contrário, quando você com uma florzinha, um vestido, trouxe uma caixinha de bombom, a esposa em casa queimou o arroz, o neném está com problema, está com desinteria, estragou tudo, quebrou o copo, e agora? Chega em casa, o marido com a florzinha, olha como é necessário ter essa justa medida. Nem tudo é do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Precisa ter essa justa medida. E procurar tratar o outro com respeito. Para isso precisa ter paciência. Como é necessária a paciência no nosso relacionamento entre as pessoas? Paciência entre irmãos, precisa ter paciência. Quando chega no quarto, quando bagunçado, paciência. Rapaz, está derrubando a casa por causa disso. Paciência, porque alguma coisa não deu certo. Paciência, porque o outro estava nervoso, tratou mal. Paciência, porque a coisa não aconteceu como esperava. Paciência. Quem não está disposto a ter paciência, eu dou um conselho. Compre um terreninho lá no alto da Serra de Madureira, faça um ranchinho, não tenha televisão nem Facebook e fecha tudo e fica lá. Arruma só um pombo correio para quando morrer a gente ir lá. Não tem que ficar sozinho. No relacionamento humano, a gente precisa muito ter paciência uns com os outros. Aqui que não está bem, que não está. E a gente vai assim com paciência. E que fundamenta essa paciência é o amor que nós devemos ter. Estou repetindo palavras de São Paulo, ficando aos dias de hoje. Mais ainda São Paulo fala: perdoai-vos mutuamente como Deus vos perdoa. E é interessante a palavra que São Paulo usa, donantes, perdoando-vos, usa a palavra donantes. Perdoando, não é apenas dizer, tá bom, te perdoo, chega. Perdoar é eu vou me doar. Eu, quando perdoo, eu me dou para você. Eu te recrio. E esse perdoar, é claro que a gente não vai esquecer. Muita gente diz, padre, eu perdoo, mas não esqueço. Que bom, você tem boa memória. Você não está com problema de Alzheimer. Tem boa memória. Só que, tem um detalhe, perdoou, você recriou aquela pessoa na sua vida. Então aquilo que você se lembra, não é dessa pessoa que você criou agora. É de outro. É do homem velho. Agora tem um homem novo. Esse perdoar é assim que Deus faz. Por isso São Paulo usa como exemplo o próprio Deus. Perdoai-os como o Senhor perdoa. Vocês já pensaram que quando a gente saísse do confessionário, aparecesse um anjo do céu para Deus, está vendo o que você fez? Só que Deus diz assim, não fala nada não, porque é outra pessoa. É outra pessoa. De modo que o casal precisa aprender a perdoar. Os irmãos precisam aprender a perdoar. A gente tem que aprender a perdoar os outros. Temos a Deus como Deus. E São Paulo termina dizendo, acima de tudo, tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade no modo de falar, caridade no gesto, caridade até no silêncio. Tudo tem sua hora, vamos falar na hora certa, do modo certo. Tratar o outro com carinho. Muitas vezes eu me admirado, acho bonito os casais que estão namorando,
um amor, um beijo, uma mensagenzinha, sugestão. Florzinha, ela trouxe para você. Ai, que bom, que lindo. E depois do caso, meu Deus do céu, sua boa, toda vez que imagine se um rapaz chega para namorar e diz: tá bom, você não aceita a minha flor, vai embora você com tua flor e tudo. Mas como as pessoas enganam, né? Como as pessoas enrolam umas das outras sobre querer se casar. Mas devem continuar esse carinho, essa atenção. É claro que no dia a dia há um certo desgaste, mas esse desgaste ele passa tranquilamente pela caridade. O carinho, o modo como um apoia o outro, como a esposa vai receber o seu esposo. Vai preparar uma comida que gosta. O esposo sabe que a esposa gosta de qualquer coisa. Sabe que ela não gosta de tal coisa, não faz. O processo de conquista é o dia a dia. E entre os irmãos é a mesma coisa. Isso tudo é caridade. E caridade tem o vínculo da perfeição. E para terminar, São Paulo fala que a palavra de Deus habite em vós. Tudo isso tem um critério, que é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus habite em vós. Quando ele usa o verbo habite, não significa que a palavra de Deus é para a gente ler apenas em casa. Não. É para morar dentro de nós. Para que todas as nossas atitudes e palavras sejam tudo em nome de São Paulo, de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus habite, o critério para a família não é o que a novela coloca, não é o que o artista insinua quando se casa 10 vezes, quando o ídolo coloca o modelo. Não. A palavra de Deus é que é o critério. A palavra de Deus é que é o critério para você se casar, é o critério para você ter os seus filhos, o critério para você educar seus filhos. A palavra de Deus. E na realidade é o próprio Cristo que se apresenta a nós, seja na Sagrada Escritura, seja na tradição do magistério da Igreja. Esta palavra que deve morar na nossa casa. Isso que deve morar. Então, como ela mora na minha casa? No seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, como essa palavra mora na casa? Vocês que estão namorando, como essa palavra mora no namoro com vocês? Você vai escolher um namorado, uma namorada, como essa palavra mora na sua vida, para você ter como critério essa palavra na hora de escolher um rapaz com quem você vai namorar, e pode ser seu esposo, nos próximos 50 anos, pelo menos é o que a gente espera. Todos os dias, né? Na mesma casa, na mesma mesa, na mesma cama, na mesma comunhão. Então essa palavra deve morar. Esse é o critério. Obediência à palavra que mora. Tudo isso só é possível com vida espiritual. Por isso São Paulo, estou pegando só em Cristo, São Paulo diz: admoestados uns aos outros com essa palavra. Mas depois ele diz: cantai hinos, salmos, cantos espirituais, louvando a Deus. Daí a importância, a necessidade da família ser uma família de oração. Rezar. A família deve rezar todos os dias. Casar já para rezar. Colocar os filhos para rezar. Não se tem tempo de se reunir para rezar mais uma família. Então procure rezar. Eu pergunto: vocês estão rezando juntos? Me respondam. Estão rezando juntos? Estão se reunindo para a oração? Vamos rezar no terço? Mas é impossível, Padre. A gente não consegue, cada um chega no horário. Não é possível nem um momento você rezar um Pai Nosso, uma Maria juntos. Pelo menos uma vez por semana, assim, os filhos estão todos já grandes, se encontram. Mas o casal está rezando. É isso que São Paulo chama de atenção. Nós só vamos viver essa caridade
E vamos ter a família sagrada como modelo nosso, no dia que nós procurarmos imitar essas virtudes que acabei de meditar com vocês. Família, o problema todas as famílias têm. Todas. Dificuldade financeira, material, relacionamento, perdas. E a família de Jesus agora. Não mesmo. O menino saiu de onde está Jesus. Ele saiu 3 dias procurando. Isso é sério. Um sofrimento. Tanto que Maria chega, meu filho, não fizesse isso conosco. Esse teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Lógico que não foi uma chamada de atenção a Jesus, claro que não, não teve pecado, mas foi um desabafo dessa aflição. E quantas aflições vocês passam, queridos aqui? Mas é a graça de Deus que vai conduzir. Como vocês são pessoas sagradas, pelo sacramento receberam no altar, o nosso Senhor vai dar a graça de vocês caminharem com Ele. Como disse Cristo, né? Estão cuidando das coisas do Pai, tendo o nosso culto interno. Então, que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos vocês, sua família, abençoe os nossos jovens aqui que pretendem se casar, e que sejam realmente famílias segundo esse plano de Deus. Amém.